Se você está aprendendo alemão, você já teve, tem ou terá problema com os casos. Por quê? Porque esse assunto é um assunto muito relevante, muito importante e sem ele não dá para a gente falar alemão. E eu sei que em algum momento você deve ter tido alguma dificuldade com eles, porque ou você esqueceu como algum deles funciona, ou você realmente nunca entendeu direito, ou surgiu uma nova situação onde te falaram, te explicaram que ali estava tal casos e você não consegue entender simplesmente por quê. Então eu estou aqui para tirar todas essas dúvidas e hoje a gente vai falar sobre o casus nominativ. Meu nome é Rafael, eu sou professor de alemão, eu falo esse idioma há mais ou menos uns 5 anos e eu tenho dado aula dele para algumas pessoas da minha universidade há um bom tempo também. Então eu espero poder te ajudar aqui com algumas dicas para você entender melhor como funciona o nominativo hoje. Então a gente vai começar sobre conceitos básicos para conceitos intermediários e por fim teremos alguns conceitos um pouquinho mais avançados sobre o nominativo, que na verdade é um caso o mais simples que existe. Então hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu pretendo fazer sobre todos os casos para te explicar completo como funciona tudo, já que isso a gente precisa, é o nosso ponto de partida da gramática do alemão. Para conseguir aprender qualquer coisa, você precisa primeiro saber identificar os casos e saber como que eles funcionam. Então vamos começar bem básico, tá? O que é um caso? Os casos é basicamente uma situação do idioma que se refere a substantivos, então todo substantivo do alemão tem um casus. E a partir desse casus você sabe qual conjunto de regras que rege aquela parte da frase. Tá, eu tentei falar simples, talvez tenha ficado um pouco complicado. Por exemplo, um sujeito de frase vai estar sobre algumas regras, enquanto que um objeto da frase vai estar sob outras regras. E se você tiver algumas relações entre verbos ou entre palavras, você vai poder invocar, né, uma situação ou outra, fazendo com que você tenha que usar um sistema de regras A ou um sistema de regras B. No alemão existem 4 sistemas de regras que a gente chama de nominativ, accusativ, dativ e genitiv. Esses 4 não são tão complicados quanto parece, mas você precisa gastar aquelas horinhas no início para entender eles, senão mais para frente vai ficar complicado e as coisas não vão fazer sentido para você no idioma. Então, finalmente, começando com o nominativo, eu trouxe para vocês alguns exemplos e a gente vai começar com o exemplo de nominativo simplesmente sendo o sujeito da frase. Então, o nominativo como sujeito da frase vai ser, por exemplo, em Ich esse einen Apfel. Ich esse einen Apfel é o sujeito da frase ich. Eu como uma maçã. O ich está escrito no nominativo. E as regras que regem essa palavra, sobre as quais ela tem que obedecer, são do nominativo. Muito simples, esse é o pronome pessoal, eu. É uma das primeiras coisas que a gente aprende, mas ele está sim no nominativo. O pronome pessoal ele pode variar de forma de acordo com a regra na qual ele está inserida. Como, por exemplo, o ich se torna mich no acusativo e mir no dativo. Só por exemplo para você entender. Então, o ich é obrigatoriamente nominativo. A gente consegue identificar isso pela forma com que ele está escrito, ich. E se a gente for formular uma frase, a gente sabe que a gente é obrigado a colocar ele no nominativo, porque ele é o sujeito da frase. Então a gente tem duas formas, né? Na frase pronta, a gente identifica o nominativo, e na frase que ainda não existe, a gente consegue saber qual vai ser o caso, qual vai ser a regra que a gente tem que usar naquele ponto. Um segundo exemplo usando outro pronome pessoal, sie backt einen Kuchen. Ela assa um bolo. Ela assa um bolo, também temos o sujeito ela, que está no nominativo na forma sie. É a mesma coisa do caso anterior, só que eu estou usando esse outro exemplo para você perceber que não é só com o ich. Funciona também para todos os outros pronomes. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho, mas de leve ainda. E o sujeito da nossa frase vai ser Herr Meier, que é Sr. Meier. Então, Herr Meier, essas duas palavras compõem o sujeito da frase e ambas vão ter que obedecer às regras do nominativo. Herr Meier schreibt Frau Müller einen Brief. O Herr Meier escreve para Frau Müller
uma carta. Então, Herr Meier, tudo isso é o nosso sujeito e tudo isso vai estar no nominativo. Por exemplo, nessa frase, Frau Müller e einen Brief são duas outras partes da frase que não estão mais no nominativo. Frau Müller, nesse caso, é dativo, que é para quem a carta está sendo enviado, e a carta é acusativo, que é o que está sendo escrito pelo Herr Meier. Agora vocês vão entender na prática como funciona a aplicação, o que são essas regras, o que são essas condições que você tem que atender quando você está no nominativo. Der gerade angekommene Mann aus Straßburg hat viel Geld. O homem que acabou de chegar de Strasbourg tem muito dinheiro. Essa frase, a gente tem um sujeito bem comprido. E esse sujeito tem até mesmo um adjetivo e um advérbio dentro dele. O homem, gerade é o advérbio de acabou de chegar. O gerade é a mesma coisa que agora, só que um agora do passado. Então, acabou de acontecer no português. Então, o homem que acabou de chegar, angekommene é que chegado, né? O homem chegado de Strasbourg. Então, angekommene vai ser um adjetivo feito a partir do particípio. Então, o homem que acabou de chegar de Strasbourg tem muito dinheiro. Esse adjetivo, a partir do particípio, ele tem uma terminação. E nesse caso, a terminação dele é e. E essa terminação só está aí por causa das regras que existem do nominativo em relação com o uso do artigo definido der, man, a presença do substantivo no final, e o uso do adjetivo entre os dois obriga com que a gente coloque esse e na terminação dele. Então esses foram os exemplos do uso do nominativo na hora de usar um sujeito da frase, na identificação de um sujeito da frase. Isso é o jeito mais simples de todos de identificar o nominativo. A gente, porém, vai ter mais duas outras formas de empregar o nominativo e também dois outros jeitos de a gente identificar o nominativo. E a primeira delas é através de 4 verbos que são usados para comparar coisas. Como, por exemplo, o verbo sein, que é ser ou estar, o verbo werden, que nesse contexto aqui vai ser só na forma de tornar-se, o verbo bleiben, que é permanecer, e o verbo heißen, que é se chamar. Então, todos esses 4, de alguma forma, comparam duas coisas na frase, e essa comparação através desse verbo vai fazer com que as duas partes estejam ambas no nominativo. Então vamos ver como é que fica na prática. Eu trouxe também um exemplo de frase para cada um deles, formando uma historinha completa no final. Então, o primeiro de tudo é Mein Mann ist ein sehr guter Koch. O meu marido, homem, só que nesse caso marido, quando se diz mein Mann, se refere normalmente ao meu marido. Meu marido é um ótimo cozinheiro, é um cozinheiro muito bom. Nessa frase, a gente está dizendo que meu marido é e um ótimo cozinheiro. É a mesma coisa de a gente dizer meu marido igual um ótimo cozinheiro. Quando a gente usa o verbo sein nessa maneira de dizer igual, essa coisa é assim, é igual essa outra coisa. A gente tem que usar 2 nominativos. E você pode identificar nominativos como no sehr guter Koch. Sehr guter Koch, essa terminação ER do gut só aparece aí porque a gente está na declinação usando as regras do nominativo. Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo ensinando as declinações e você vai entender perfeitamente. Eu só quero que você entenda agora que essa frase está escrita desse jeito por um motivo e não por acaso. Und mein Sohn wird Informatiker. Esse exemplo é um pouco mais simples e é usando o werden no sentido de tornar-se. E meu filho será informático. Informático não existe, mas seria alguém que trabalha com TI, na verdade. E o nome da profissão aqui é informática. Então, o meu filho vai trabalhar com informática. O werden, nesse caso, é de tornar-se. Só que, o que ele significa na prática? Meu filho igual alguém que trabalha com TI, só que no futuro. Então, é a mesma coisa que o anterior, que é o meu filho é alguém que trabalha com TI, só que a gente diz que ele não é ainda, mas que ele vai ser. Então, a gente está comparando da mesma forma. Por a gente comparar da mesma forma, a gente vai ter nominativo nos dois novamente. A próxima frase é usando o bleiben. Então, ich bleibe immer noch eine Verkäuferin. Eu, no entanto, permaneço uma vendedora. Então, o permanecer
é a mesma coisa que se comparar, eu sou igual vendedora e eu permaneço, quer dizer que eu sou agora e eu continuarei sendo por algum tempo. Como você pôde perceber, né, tudo tem a ver um pouco com comparação. Então, essa maneira também é comparativa e a gente vai ter o uso de dois nominativos. Nesse caso, vai ser o eu e vendedora. Mesmo que seja só um pronome e só um substantivo solto, que não tem adjetivo, não tem nada relacionado, eles têm sim casos e ambos estão no nominativo. E por fim, unsere Familie heißt Steinhaus. Nossa família se chama Steinhaus. Então, nossa família igual Steinhaus. Tudo que você tiver como fazer essa analogia de igual, dentro desses 4 verbos, sein, werden, bleiben e heißen, você pode ter certeza que vão ter 2 nominativos presentes. O sujeito da frase, que sempre vai ser nominativo, sempre, sempre, sempre vai ser nominativo, o sujeito de uma frase no alemão. E a outra parte que vai estar no nominativo também vai ser o complemento dessa frase, usando um desses 4 verbos no contexto que eu mostrei para vocês aqui agora. Por fim, a gente tem uma forma do nominativo que seria o nível avançado aqui do nosso vídeo agora, que é o nominativo absoluto. Esse nominativo absoluto é muito menos comum de ser encontrado, você talvez vai encontrar mais em livros ou em poemas, talvez, mas no dia a dia, assim, não se usa tanto quanto as outras formas do nominativo. Nem de longe. Esse nominativo absoluto, ele faz a mesma coisa que o anterior, que a gente acabou de aprender. Ele compara 2 coisas, só que dessa vez sem verbo. Ele omite o verbo simplesmente. Então você compara 2 situações, de maneira que fique óbvio que você está comparando as duas, e você entende isso como uma é igual à outra, portanto as duas serão escritas no nominativo. Tá? Então, vamos lá. Der Tag des Weihnachtens. Eine spannende Zeit für die Kinder. Então, o dia do Natal, um tempo, um período empolgante para as crianças. A gente está dizendo que o dia do Natal é um período empolgante para as crianças. Você não precisa necessariamente colocar o é entre os dois, porque fica implícita a comparação. E isso também você pode fazer usando o nominativo. Mas se a gente escrevesse Der Tag des Weihnachtens ist eine spannende Zeit für die Kinder. Faz a mesma coisa, tem o mesmo significado, é tudo igual. Então, eu expliquei para vocês hoje como é que funciona o nominativo e eu vou pedir para que você se inscreva aqui embaixo e se você gostou, achou útil, também dê o seu like, avalie o vídeo. Para que se inscrever? Porque eu ainda vou fazer vídeo sobre os outros casos. Eu vou fazer vídeo sobre o acusativo, sobre o dativo e o genitivo. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, se você achar que eu esqueci de alguma coisa, você pode deixar aí embaixo que eu vou te responder, tá bom? Então é isso, abraço e até o próximo vídeo.